Rondônia é um estado encravado na Amazônia Ocidental do Brasil. Ele se localiza onde a Grande Floresta encontra as savanas centrais, um lugar de imensa riqueza natural e profunda luta humana. Faz fronteira com a Bolívia e com os estados brasileiros do Amazonas, Mato Grosso e Acre. Esta não é apenas uma linha no mapa, é uma fronteira. Aqui, o avanço do desenvolvimento, da pecuária e das plantações de soja colide diretamente com a maior floresta tropical do mundo. O ar é denso de umidade, um lembrete constante da respiração da floresta, e o calor é uma presença física, moldando o ritmo de vida de todos que chamam este lugar de lar. A população aqui é uma mistura, um testemunho da história de migração e colonização do Brasil. A alma de Rondônia está em seu povo. São descendentes de seringueiros que um dia sangravam as árvores por seu látex branco. São colonos do sul, atraídos por promessas governamentais de terra e um novo começo durante a ditadura militar. São os habitantes originais, os povos indígenas como os Uru-Eu-Uau-Uau e os Paiter-Suruí, que viveram nesta floresta por incontáveis gerações, suas culturas entrelaçadas ao próprio tecido do ecossistema. Hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas vivem em Rondônia, concentradas em cidades como Porto Velho e Ji-Paraná, mas também dispersas em pequenas comunidades ao longo das estradas de terra vermelha que cortam a paisagem verde, cada pessoa vivendo sua própria versão do sonho ou dilema amazônico. O clima aqui dita tudo. É um clima tropical de monções, o que significa que há duas estações, a úmida e a mais úmida. De outubro a maio, os céus se abrem, liberando chuvas torrenciais que incham os poderosos rios como o Madeira e o Machado. Essas chuvas são essenciais para o ciclo de vida da floresta, reabastecendo a terra e sustentando sua incrível biodiversidade. Mas, para as pessoas, esta estação também pode significar isolamento, pois as estradas se transformam em lama intransitável e as comunidades ficam isoladas. Então vem a estação seca, um período de sol e calor intensos, quando os rios recuam e a ameaça de incêndio paira sobre a paisagem, um perigo muitas vezes provocado por mãos humanas. Este estado é uma terra de fortes contrastes. Você pode vê-lo da janela de um pequeno avião. Abaixo, um vasto e ininterrupto tapete verde se estende até o horizonte, um símbolo da vida em sua forma mais exuberante. Mas este verde está marcado. É interrompido por manchas geométricas de marrom e amarelo, os sinais inconfundíveis do desmatamento. Estes são os pastos de gado, os campos de soja, as áreas desmatadas para mineração. Este conflito visual representa o desafio central de Rondônia. Como construir um futuro para seu povo sem destruir a própria fonte de sua riqueza e identidade? O destino desta terra não é apenas uma questão local. É uma questão que ecoa por todo o Brasil e pelo planeta inteiro. Uma questão sobre nossa relação com a própria natureza. A ferida mais visível no corpo de Rondônia é o desmatamento. A cadeia de destruição é brutal e implacável. Começa com os madeireiros ilegais que invadem áreas protegidas, muitas vezes terras indígenas, para roubar a madeira mais valiosa. Depois vêm as queimadas, feitas para limpar a vegetação restante e preparar a terra para a pastagem. Logo em seguida, o gado é introduzido, seus cascos compactando o solo frágil. Esse padrão de desmatamento em espinha de peixe, que se espalha a partir de estradas como a BR-364, é uma marca registrada da destruição na Amazônia. Dados recentes do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que Rondônia continua sendo um dos estados com as maiores taxas de perda florestal, uma tragédia que se desenrola hectare por hectare, dia após dia, impulsionada pela demanda global por carne e soja. Essa crise ambiental gera uma crise humana. Muitas comunidades em Rondônia carecem dos serviços mais básicos.
O acesso à água potável e saneamento básico é um sonho distante para uma parte significativa da população, especialmente em áreas rurais e nas periferias mais pobres das cidades. Sem tratamento de esgoto adequado, o lixo muitas vezes flui diretamente para córregos e rios locais, os mesmos rios dos quais as pessoas dependem para banho, pesca e consumo. Essa contaminação leva a uma série de doenças transmitidas pela água, como diarreia e hepatite, que afetam desproporcionalmente as crianças. É um paradoxo cruel viver em uma das regiões mais ricas em água da Terra, mas sofrer com a falta de água potável e segura. O sistema de saúde pública se curva sob o peso desses desafios. Hospitais e postos de saúde locais frequentemente sofrem com a falta de verbas e pessoal, lutando para atender às necessidades diárias da população, muito menos as doenças específicas ligadas à região. A malária é uma ameaça constante, seu vetor mosquito prosperando no ambiente florestal. Problemas respiratórios também estão aumentando, principalmente durante a estação seca, quando o ar se enche de fumaça das queimadas florestais. Pessoas em comunidades remotas enfrentam imensas dificuldades para acessar até mesmo os cuidados médicos básicos, às vezes tendo que viajar por horas ou dias para chegar a um médico. A saúde das pessoas está intrinsecamente ligada à saúde da floresta. Esses problemas não são estatísticas abstratas, eles têm um rosto humano. Pense na história de um pequeno agricultor que, depois de desmatar um pedaço de floresta para plantar, encontra seu solo exausto e improdutivo após apenas algumas colheitas. Ou a criança indígena que sofre de uma doença evitável porque o rio local está poluído pela mineração ilegal rio acima. Ou a família em Porto Velho cuja casa fica cheia de fumaça por semanas durante a estação das queimadas. Essas são as realidades diárias para milhares de pessoas em Rondônia. Eles estão presos em um sistema que muitas vezes os força a participar da destruição de seu próprio ambiente apenas para sobreviver. Um ciclo de pobreza e degradação ambiental que é difícil de quebrar. A floresta amazônica não é apenas um conjunto de árvores, é um órgão vital para o planeta. Para Rondônia e para todo o Brasil, sua importância é imensurável. A floresta funciona como um gigantesco rio voador, liberando bilhões de litros de vapor d'água na atmosfera todos os dias. Essa umidade viaja pelo continente, regulando os padrões de chuva para o coração agrícola do Brasil, no sul e sudeste. Quando a floresta é derrubada, esse serviço vital é interrompido, levando a secas e instabilidade bem longe da própria Amazônia. A floresta também é um enorme reservatório de carbono, e sua destruição libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, acelerando o aquecimento global para todos. Dentro dessa paisagem ameaçada, existem heróis. Essas são as pessoas que se levantam para proteger o patrimônio natural de Rondônia, muitas vezes correndo grandes riscos pessoais. Os povos indígenas estão na linha de frente dessa batalha. Líderes como Almir Narayamoga Suruí, do povo Paiter Suruí, tornaram-se vozes globais pela conservação, sendo pioneiros em projetos que usam tecnologia, como créditos de carbono e monitoramento por satélite, para proteger suas terras ancestrais. O povo Uru-Eu-Uau-Uau formou suas próprias equipes de vigilância para patrulhar seu território, documentando e denunciando invasões ilegais de madeireiros e grileiros. A luta deles não é apenas por sua cultura e sobrevivência, é uma luta pelo futuro de toda a floresta. E eles não estão sozinhos. Pequenos agricultores e comunidades de seringueiros também são aliados cruciais nessa luta. Organizações que representam esses grupos defendem economias extrativistas sustentáveis, mostrando que é possível viver da floresta sem destruí-la. Eles colhem castanha do Pará, açaí e borracha natural, produtos que dependem de uma floresta saudável e preservada. Essas atividades geram renda para as famílias locais, enquanto dão à floresta um valor econômico além de sua madeira ou da terra sob ela. Esses povos da floresta são a prova viva de um modelo de desenvolvimento alternativo,
baseado na coexistência e no respeito aos limites da natureza. Essa resistência é um esforço diário e exaustivo. Os guardiões da floresta enfrentam inimigos poderosos, máfias de madeireiros ilegais, grileiros com conexões políticas e um modelo econômico que incentiva a destruição. Ativistas, agentes ambientais e líderes indígenas enfrentam constantes ameaças, intimidação e violência. Pessoas como Ari Uru Euauau, um jovem guardião da floresta assassinado em 2020, pagaram o preço máximo por seu compromisso. A luta deles é um testamento da coragem que é preciso para defender a vida em um lugar onde a destruição se tornou normalizada. A bravura deles nos lembra que a luta por Rondônia é uma luta por justiça. O caminho para Rondônia não é fácil, mas não é sem esperança. Um futuro diferente é possível, onde o desenvolvimento humano e a preservação ambiental não são forças opostas. Este futuro depende do fortalecimento do Estado de Direito, garantindo que os criminosos ambientais sejam responsabilizados e que as áreas protegidas e terras indígenas sejam verdadeiramente respeitadas. Requer investimento em vigilância robusta e permanente por agências governamentais como o IBAMA e o ICMBio, dando-lhes os recursos e o apoio político de que precisam para fazer seu trabalho de forma eficaz e sem medo de retaliação. A luta contra a impunidade é o primeiro passo para curar a terra. A esperança também reside na construção de uma nova economia, uma bioeconomia enraizada na imensa riqueza da floresta em pé. Isso significa apoiar as indústrias extrativistas sustentáveis, como os mercados de castanha do Pará e açaí, e investir em pesquisas para descobrir novos usos para a biodiversidade da floresta, de produtos farmacêuticos a cosméticos. Envolve a promoção do ecoturismo, que pode gerar renda para as comunidades locais enquanto celebra a beleza natural do estado. Significa fornecer assistência técnica e crédito aos pequenos agricultores para que possam adotar sistemas agroflorestais, que combinam agricultura com árvores nativas, restaurando terras degradadas e proporcionando uma fonte diversificada de renda. Isso não é uma fantasia, é uma alternativa prática e viável. Educação e conscientização são as sementes dessa transformação. É crucial mostrar aos jovens de Rondônia que seu futuro está ligado à saúde da floresta. A educação ambiental nas escolas pode cultivar uma nova geração de guardiões que entendem o valor de seu patrimônio natural. Para o público brasileiro em geral, é essencial entender que o destino da Amazônia não é um problema distante. A comida em nossas mesas, a água em nossas torneiras e a estabilidade do nosso clima estão todas conectadas ao que acontece em estados como Rondônia. Essa responsabilidade compartilhada é a base para a ação coletiva e a vontade política de mudança. Em última análise, o futuro de Rondônia será decidido no terreno, nas escolhas e lutas diárias de seu povo. Ele repousa nas mãos do líder indígena patrulhando sua terra, do pequeno agricultor plantando uma nova árvore, do professor explicando o ciclo da água e do cidadão exigindo a ação de seus líderes. Os desafios são imensos, as cicatrizes são profundas e as forças de destruição são poderosas. Mas a resiliência da floresta e de seu povo é ainda maior. Uma mensagem de esperança para Rondônia não é um desejo passivo. É um compromisso ativo de lutar por um futuro onde as pessoas e a floresta possam não apenas sobreviver, mas prosperar juntas.